Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! É o super-homem! Não, é um OVNI. OVNI? Isso mesmo. Ao longo dos anos, muitas pessoas que dizem ter visto esses misteriosos OVNIs devem ter pensado desse jeito. OVNI, Objeto Voador Não Identificado. O termo em inglês UFO foi dado em 1952 por um agente da Força Aérea Americana chamado Edward Huppert. Antes de ser conhecido por esse termo, OVNIs eram chamados de discos voadores. Alguns dizem que parece com uma pequena lua nova, outros como grandes bolas vermelhas brilhantes. Muitos escrevem como um ovo gigante flutuando devagar, e ainda tem quem diga que, na verdade, são discos silenciosos e misteriosos. Curioso demais? Então, nós trazemos para você 7 casos mais misteriosos de avistamento de OVNIs no mundo. O campus da Universidade do Tennessee, 1853. No raiar do sol do dia 1º de junho de 1953, estudantes de Burritt College, no Tennessee, viram 2 objetos estranhos ao norte no nascer do sol. Um parecia uma pequena lua nova e o outro como uma grande estrela. O primeiro objeto foi diminuindo até desaparecer, enquanto o segundo cresceu até ficar com forma de um globo. O professor A.C. Cairns, que entrevistou os estudantes e relatou o avistamento à revista Scientific American, escreveu: o primeiro objeto ficou visível novamente e aumentou de tamanho rápido, enquanto o outro diminuiu. Os dois ficaram alternando por uma meia hora. Tinha bastante vento no dia e as nuvens passando acentuaram que a luz dos objetos se concentrava em apenas um lugar. Uau! Seja lá o que tenha sido, com certeza impressionou os estudantes do Burritt College. Aliens têm um jeito único de cumprimentar as pessoas pela manhã, não é mesmo? Wilmington, Delaware, 1860. No dia 13 de julho de 1860, uma luz pálida azul iluminou a cidade de Wilmington, em Delaware. Os habitantes que estavam olhando para o céu do entardecer ficaram impressionados. Uma coisa de 60 metros se movimentando pelos céus a uns 30 metros de altura. E isso não é tudo. O objeto deixava um rastro a cada 30 metros, no qual circulavam 3 bolas vermelhas brilhantes. Depois, uma quarta esfera se juntou às outras, saindo da cauda do objeto, faiscando como se fosse um foguete. Um show de luzes bem legal, né? Texas, 1897. No dia 17 de abril de 1897, os cidadãos de Aurora, uma pequena cidade no Texas, viram uma aeronave bem cedo de manhã. Parecia ter aparecido do nada, fez barulhos altos e bateu em um moinho. Uou, uou! Dizem que o OVNI bateu em um moinho na propriedade do juiz J.S. Proctor. Os escombros da batida se espalharam por vários hectares e o corpo do piloto, que estava desfigurado, parecia ser de um habitante de outro planeta. Doido, não? Hopewell Junction, Nova York, 1983. Hopewell Junction, junho de 1983. Os habitantes ouviram um zumbido. Em instantes, ficou claro para eles que havia um enorme disco pairando sobre suas cabeças. Eles relataram que a largura do disco era equivalente a umas 16 casas e que cobria todo o Jefferson Park. Claro, como estava escuro, descrever exatamente o objeto era difícil. Uma coisa que assustou a todos, porém, foi que, por um tempo, o objeto era silencioso como um túmulo enquanto pairava. Um disco estranho e que não fazia barulho, assustador. Depois de alguns minutos, a aeronave voltou a zumbir, se virou e disparou em alta velocidade. Misterioso, não acha? Estádio Artemo Franchi, Florença, Itália, 1954. Nós sabemos que todo mundo ama futebol. Surpresa, os aliens também. Eles gostam tanto do esporte que uma vez vieram à Terra para ver uma partida. É verdade. No dia 27 de outubro de 1954, uma multidão de 10 mil pessoas se juntaram para ver a partida de futebol. De repente, o estádio foi inundado com luzes cegantes de um OVNI. No meio do jogo, um barulho alto foi ouvido, mas ele não tinha partido dos espectadores. Os olhos de todos estavam em uma coisa brilhante voando no céu. Muitas testemunhas do evento disseram que o objeto parecia um ovo se movendo lentamente pelos céus. Que avistamento e partida, não é mesmo? Rua, África, 1994. Atenção! A próxima aula é a aula dos aliens. Escola dos aliens? Sim. Isso quase aconteceu em Rua, na África, em 1994. As crianças da escola Ariel avistaram 3 esferas brilhantes se movendo no céu.
Quando perguntados sobre os aliens, as crianças falaram que eles fizeram contato visual e falaram para eles sobre o estado do mundo. Eles perguntaram o que as pessoas estavam fazendo no planeta e a destruição que elas estavam causando. Uau, parece uma lição bem dura, não? Algumas crianças ficaram bem traumatizadas. Chicago O'Hare, 2006. 7 de novembro de 2006, muitos funcionários e viajantes no aeroporto de Chicago O'Hare avistaram discos metálicos estranhos no céu. Testemunhas descreveram o objeto como extremamente silencioso, com algo entre 2 a 7 metros de diâmetro e cor cinza escuro. Eles viram a aeronave em forma de disco pairando sobre o aeroporto e afirmaram que, com certeza, não era uma nuvem. O objeto perfurou os céus em alta velocidade, deixando um buraco azul no meio das nuvens. Entretanto, a Administração Federal de Aviação Americana se negou a investigar o incidente, pois o OVNI não havia sido detectado nos radares. Eles determinaram o ocorrido como um fenômeno climático. Verdade ou não, diga o que você acha nos comentários abaixo e nos conte sobre outras histórias de OVNI que você saiba. Continue assistindo, curioso demais!